Oi, prontíssima para nossa live de hoje da Work Trend convidando as feras, só tem top. Ai, que legal. Oi, Cibele linda, adoro que você vem, Si. Bem-vinda, meu amor. Esperando a Ana entrar. Ana também é a primeira vez que ela faz live aqui no Insta. Ela já entra. Almeida Angels 2, bem-vinda. Eu tô na expectativa absurda dessa live bombar, né? Porque o tema é um tema que super nos interessa a todos, né? Linda. Daraúja, bem-vinda. Leandro, bem-vindo, Léo. Que bom que você veio. Estamos esperando a Ana Cláudia Cruz chegar pra gente começar nosso bate-papo. Ana é uma querida, é uma amiga. Eu conheci a Ana nas minhas turmas, meus cursos de formação de coaching. Fizemos vários cursos juntas, dividíamos quarto. A querida Ana Cruz. Estou esperando ela entrar. Já ela chega. Chama a gente aí, chama a galera, compartilha pra galera vir pra cá. Tem esse aviãozinho que tem aí embaixo, ó. Se vocês clicarem aí, vocês podem mandar a live pra quem vocês quiserem. E aí vão divulgando, né? Ajudando aqui, né? Ajudando aqui a Indy na correria. Oi, Luciana. Luciana também sempre tá aqui. Adoro. Marcele, bem-vinda, Marcele. Gente, segue a gente, viu? Segue aí, curte a gente, segue a gente, porque a gente está trazendo sempre muito conteúdo legal aqui. Né? Essa já é a quinta live, acho que é a quinta live do projeto A Work Trend convidando uma galera assim topíssima para vir aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Hoje a Ana vai falar sobre a experiência dela, né? Como foi perder o peso que ela perdeu e principalmente manter. Legal. Ó, a Ana acabou de entrar. A gratidão é minha, Marcele. O som tá legal, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Eriquinha. Ó, a Ana já mandou o pedido. Agora é só esperar um pouquinho o Insta dividir a nossa tela. Eriquinha, sua... Conseguimos. Ai, Aninha! Ai, que bom, Indy! Meu amor! Você tá me Saudade ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, você me ouve bem? Sim, que bom que a gente conseguiu, né? Saudade de você, amiga linda, querida. Claro que a gente ia conseguir. O que a Olha, gente quer, gente. amiga? Me diga. Pois é, gente. Foi aí uma luta essa semana, eu e a Indy, as nossas demandas e correrias da vida. Eu aqui em Lisboa. O frio, tá um frio aqui hoje. Tá um frio danado aí, né? Meu filho tá morando aí. Pois Tá só... é. E nem invernou ainda. Vocês estão só no outono. Imagine. Pois é, e assim, aí eu falo aqui para as pessoas que eu tô com já 2 calças, não sei quantas blusas, e eles falam, mas nem começou. Eu falo, gente, eu não tenho roupa para esse negócio, não. Eu não vou conseguir ficar aqui com esse frio. Mas vamos lá, Tá né? já... Vamos lá. Flavinha, bem-vinda. Dá um oi aqui pra galera, Ana, que tá chegando. Flávia é aluna da formação da gente. A gente está com a formação em constelação aqui em Salvador. Flávia, Cibele, Érica, uma galera aí legal que está aqui já chegando. São as nossas lindas alunas da formação. Brumedeiros, bem-vindo. Todo mundo, muito bem-vindo. Muito obrigada por vocês estarem aqui compartilhando com a gente desse bate-papo legal aqui. Aninha, com frio com tudo aí de Lisboa, conta pra gente, assim, quem é Ana Cláudia, né? O que é que você faz antes da gente começar o nosso roteiro da nossa live.
Se apresente, por Sim. favor, para essa galera linda que está chegando aí. Bom, primeiro, boa tarde, né? Já é boa tarde aqui, ainda boa tarde aqui, já é boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui trocando essa ideia com vocês. Vou compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, da minha experiência enquanto pessoa, enquanto profissional. O que vocês quiserem perguntar, vocês vão perguntando, a Indy vai filtrando aí o que for possível, né? A gente compartilha aqui, enfim. Isso. E falar um pouquinho de quem sou eu, né? Bom, quem sou eu hoje, depois de tantas Isso. mudanças? Atualmente eu estou aqui morando em Lisboa, eu estou cursando um mestrado integrado em psicologia. Eu atuo na área do desenvolvimento humano já tem 7 anos. Fiz muitos cursos, a Indy me conheceu, era bem diferente, né, Indy? Você pode falar aí depois. Conta para as pessoas, né? Porque eu falo, quando eu compartilho as minhas fotos, que até você comenta, que as pessoas às vezes falam assim, ai, é fake essa foto, não é possível que seja a mesma pessoa, porque realmente teve uma mudança física, né, do emagrecimento, acho que mudou demais, aí eu mudei o cabelo também, enfim, mudei a profissão, mudei tantas coisas. Bom, eu não sei se é bem isso que você quer que eu fale nesse início. O que mais? Você quer que eu fale mais alguma coisa sobre como é que eu toco o trabalho? Então, você hoje é terapeuta, né? Isso. Eu Tem um faço. projeto chamado Mente Equilibrada, Mente Feliz. Exato, pessoal. Então, assim, eu já trabalho nessa área tem 7 anos. Eu emagreci, né? Vou falar mais, meu trabalho não é só sobre emagrecimento, mas eu emagreci 23 quilos. Eu já atendi assim, centenas de pessoas. Hoje eu atendo pessoas do Brasil e do mundo. Eu tenho clientes na Austrália, clientes nos Estados Unidos, clientes na Alemanha, que são brasileiros que estão espalhados por aí, clientes aqui em Lisboa agora. A gente fez o primeiro evento hoje, inclusive, do Método Mente Equilibrada, Mente Feliz aqui. Tem várias pessoas que eu atendo no Brasil. Mas, em termos de emagrecimento, falando do emagrecimento propriamente dito, assim, minhas clientes juntas já emagreceram mais de 2 toneladas. A gente, de tempos em tempos, transforma esses quilos em alimentos e faz doações. Então, por isso que eu tenho essa marca, né? E quando eu falo de 2 toneladas, eu estou falando de um processo de emagrecimento com uma visão holística, com uma visão sistêmica, né? Assim como a constelação nos ensina, com uma visão ecológica da coisa, usando um termo então da PNL, no sentido de trazer os profissionais, como se diz, cada macaco no seu galho, né? Então, é um nutricionista, tem toda uma equipe de trabalho, muito importante olhar emagrecimento com uma visão holística da coisa, e aí então essas pessoas vão emagrecer sem dieta, sem desafios de 30 dias, sem receitas milagrosas, e é um pouco do meu trabalho hoje, né? Trabalhar com equilíbrio e autonomia emocional. Então eu tô falando especificamente dessa questão do emagrecimento, mas eu atendo não só pessoas com demandas de emagrecimento. É isso, Índia. Maravilha. Acho que é isso. Quer que fale? Você vai me Arrasou. perguntando e eu vou Começou falando. muito bem. Começou muito bem. Deixa eu só dar um oi aqui, Aninha, porque a galera chega mandando beijo e a gente não aguenta, né? Bem-vindo, Daniel. Bem-vinda, Su. Su, você é muito linda. Eu também sou sua fã, Su. Mila chegou. Bem-vindas, Matheus, Renata, Massinha, aluna também. Renata e Massinha são alunas da nossa formação. Bem-vindas. Aproveitem aí a live e façam perguntas, tá bom? A gente vai adorar responder as perguntinhas de vocês. Obrigada, Su. Te amo, querida. Muito obrigada. Su foi minha aluna na faculdade. Ai, Muito Wendy, linda. e é legal falar, né, que na sua formação acho que tem a Cornélia também, que já fez live aqui, né? E então eu fiz também a formação lá no Metafórum com a Cornélia, e eu acho que É, vocês vão ter oportunidade de conhecer, que você faz o curso tem assim vários profissionais, não é? E eu acho isso super legal. E a é, constelação abre para a gente uma visão muito bacana, né? Então, você está dizendo que tem é. os alunos daqui que estão participando da live, e eu acho que você vai fazer mais um outro curso, não é isso? Isso. A gente está abrindo uma turma agora em março. E, e tem uma galera muito legal na turma. É muito mais do que você ser constelador, é uma transformação de vida mesmo, de filosofia de vida. Enfim, vamos lá, vamos começar. Como iniciou esse estágio em sua vida? Ah, a gente vai contar tudo, Flávia, pode ter certeza. Bel entrou. Vamos lá, Bel. Beijo. Bel tá na Espanha, tá aí nas suas bandas também, deve estar passando Ah, frio, viu? oh, Bem-vinda, Bel. Ana,
a gente está muito curioso para saber como era a sua vida antes de toda essa transformação acontecer. Quem era a Ana Cláudia Cruz antes de tudo isso acontecer? Como era a Ana antes? Conta aí pra gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu tô achando que eu tô... Tá muito baixa a minha imagem? Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Subir essa cadeira aqui. Ver se melhora um pouquinho. Tá bom. Pera aí. Bom, Tá gente, assim... Eu era bancária, né? Era uma vida completamente diferente. As pessoas costumam reclamar muito da pressão do banco, das cobranças. Eu nunca tive problema com a pressão do banco, porque eu sempre digo que a minha pressão, a minha cobrança, ela sempre foi muito maior. Então, eu nunca sofri porque eu fazia uma pressão muito maior comigo mesma. Eu fui bancária durante 7 anos. Enfim, depois, se vocês quiserem ver o antes e depois, as fotos, a Indy vai compartilhar com vocês. Enfim, nos stories ela vai mostrar. Acho que fica mais fácil de vocês entenderem essa mudança visual. Então, vocês vão entender melhor o que eu tô falando, que vocês estão me vendo na hora que vocês verem como era antes, né? E assim, durante os 7 anos em que eu fui bancária, eu tinha muito sucesso na minha carreira profissional e eu recebi 6 promoções ao longo de 7 anos, então foi uma carreira assim que eu cresci muito rápido, ganhei viagens, mas eu era muito infeliz, né? Estava profundamente infeliz ali, mas eu vim de uma história, de uma família com muitas dificuldades financeiras, de uma família completamente desestruturada, então eu não tive as estruturas emocionais, o básico que uma criança precisa receber para se tornar um adulto minimamente equilibrado. Não foi bem o que eu me tornei, óbvio, porque eu não tive essa estrutura. Isso é uma história longa, assim, mas eu fui desenvolvendo compulsões, então, assim, compulsão tanto de comer quanto de comprar. Então, eu comia compulsivamente, não importava que eu ganhava promoções, que eu ganhava mais dinheiro, que meu salário aumentava, eu conseguia comprar e comer muito mais, e gastar e me endividar. Então, eu fui desenvolvendo crises de pânico, né, ao longo desses 7 anos, mas eu continuo fazendo as minhas metas, isso nunca foi problema. Eu bati o reconhecimento, enfim, tem uma série de questões por trás disso, né? E eu não assumia para as pessoas que eu não estava dando conta, né? Eu não estava mais dando conta, mas eu não assumia nem para mim. E eu já fazia terapia, né? Terapia convencional, psicanálise eu faço desde os 20 anos. Eu tenho 35, então já são aí 15 anos, né? Eu já fazia terapia, eu não assumia isso nem na terapia, eu não conseguia assumir para mim mesmo que eu não queria mais aquilo. Então eu comecei, o que acontece com a gente quando a gente não se escuta, né? O que acontece com a gente quando a gente não percebe os sinais que o nosso corpo está dando? Porque ele dá sinais, né? E isso seja em qualquer profissão que a gente esteja, inclusive na profissão do cuidado, que é um risco. Muitas vezes a gente faz isso. Eu sempre falo pra Índia, olha, eu tô indo pra academia, Quantas vezes você falou comigo? Eu falei, tô na academia, né? Tô na academia porque é meu remédio pra sobreviver, assim, pra ficar bem, pra me manter equilibrada hoje, né? Eu falo, cada um usa a droga que pode, e essa é a minha, vamos dizer assim. Foi uma troca que eu fui fazendo ao longo da vida. Mas, enfim, eu não ouvia os sinais e eu fui engordando, então fui tendo crises de ansiedade, comecei a ter crises de pânico, comecei a desmaiar. Até que em 2012, Gente, eu quero falar muito para vocês, prestem atenção em vocês, prestem atenção nos sinais do corpo de vocês, prestem atenção nos pensamentos de vocês, porque a gente vai ignorando, sabe, entrando no piloto automático. E sempre que eu faço os meus eventos, os meus workshops, eu gosto de falar isso para as pessoas, porque eu penso assim, eu ganhei a chance de estar aqui, de falar, então eu preciso falar, porque talvez outras pessoas não tenham essa chance, né? Eu falo, quantas vezes a gente passa pela vida... os sinais estão ali, a gente não percebe e a gente vai se deixando, vai se deixando, vai se deixando. E eu ganhei a oportunidade de chegar bem perto da morte e rever a minha vida. Mas às vezes a gente nem vai passar por isso que eu passei, que foi o quê? Uma semana antes, inclusive, de acontecer um grande acidente de carro, né? Eu sofri alguns acidentes, gente, esse foi um deles. É incrível isso, mas enfim. Acho que a gente vai na hora que tem que ir mesmo. O que acontece? Eu desmaiei, eu tive uma crise de pânico no apartamento em que eu morava e não adiantou nada. Eu fico impressionada quando eu olho para trás, sabe? Porque assim, eu morava num apartamento bem pequeno, a cozinha era bem pequena, eu bati a cabeça, eu bati o braço, eu me machuquei, muito mais inclusive nisso do que no acidente de carro.
E não foi suficiente. Eu olho hoje e falo, meu Deus, e eu vejo as pessoas, eu tô atendendo, as pessoas estão vivendo isso. Não foi suficiente para eu enxergar que eu tinha que mudar a minha vida. Aquilo ali não foi suficiente. Então, o que que acontece? A vida dá o sinal. Você não percebe, as coisas vão piorando até chegar num extremo para ver se você acorda. E aí, na semana seguinte, eu peguei o meu carro, fui para minha cidade, porque eu trabalhava numa cidade a 80 quilômetros, a minha cidade onde a minha família mora. Peguei a rodovia aqui, Presidente Dutra, que liga Rio e São Paulo, e fui para casa. E aí eu tive uma crise de pânico no volante, sozinha, e desmaiei. E o carro atravessou a pista, e destruiu o carro, e destruiu tudo, e eu não vi nada, né? É assim, é uma sensação muito estranha, minha cabeça doía muito, sempre quando eu voltava dos desmaios, para vocês terem uma ideia, não foi um ou dois, foram vários desmaios que eu sofri, depois por causa da crise de pânico. Então, quem tá aí do outro lado, quem vai ouvir depois, que já passou por uma crise, aquela sensação de morte iminente, o coração disparando, a respiração, não interessa, pode não estar acontecendo nada lá fora, mas dentro de você tá acontecendo tudo, né? E aí, e eu não me toquei, enfim, antes. E aí as pessoas que vieram me socorrer, né, os carros pararam, enfim, ônibus e tal, e me socorreram, me tiraram do carro, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, até que eu vi aquele carro todo destruído ali, e ali eu comecei a entender que alguma coisa estava séria na minha vida e precisava mudar. Mas aí eu, fechando essa história, falando dessa coisa do acidente, porque eu penso, às vezes você que tá aí do outro lado não vai sofrer um acidente como esse, sabe? Mas você morre todo dia um pouquinho e não percebe. Você não vai chegar de perto da morte, assim como eu cheguei, e ter um choque. Mas você morre um pouco todo dia, quando você se deixa de lado, quando você se acumula de trabalho, quando você diz sim querendo dizer não, e a gente vai se deixando de lado. Então, quem era a Ana antes? Era essa pessoa. E você pesava quanto nessa época, Ana? Gente, é até engraçado de olhar a foto, né? Porque parece que eu pesava mais. Até onde eu pesei, eu falo, até onde eu olhei, eu tava pesando 78 quilos, né? Hoje... Parecia bem mais. Mas eu acho que eu tava muito inchada também, sabe? O estresse, é importante a gente saber disso, né? O estresse faz isso com a gente, assim. É isso, a gente vai se deixando de lado. Então, eu emagreci 23 quilos. Mas quando eu olho para a foto, as pessoas falam hoje, eu demorei para perceber isso, nem parecia mais, mas foram 23. É muito, muito legal isso que você fala, né? Que assim, a vida dá sinais o tempo inteiro. A gente, não sei por que a gente insiste em não enxergar ou não considerar os sinais. E as coisas vão se avolumando, né? Sabe por quê, Índio? Vão se destruindo, a gente vai se destruindo, como você falou, morrendo um pouquinho a cada dia, né? Você falou assim, não sei porquê, né? Na verdade, porque a gente tem que pagar um preço pela mudança. E dói, né? Não vou falar que foi fácil, gente. Esse processo de mudança foi muito difícil. Isso daí dá um assunto para muito tempo. Mas a gente vai ter que pagar um preço pela mudança. E às vezes não mudar é mais confortável, né? Eu não diria assim. Entre, a gente usa entre aspas. o né? termo, eu diria mais familiar, e que a gente que tem uma ligação com o que a constelação fala, né? Muito. Então, assim, eu diria mais familiar, assim, é aquele lugar conhecido, é ruim, mas aqui eu já sei, né? Eu tô acima do peso, e aí isso dá muito assunto, mas assim, eu vou comprando uma calça maior, um tamanho maior, eu vou me adaptando, eu vou ficando aqui, porque assim, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que fazer exercício, eu vou mudar minha alimentação. Já tá tudo tão ruim, né? Eu ainda vou ter que me privar do meu prazer, a minha vida já tá tão ruim, ainda vou ter que deixar de comer, não posso, né? Nem passava isso pela minha cabeça, essa que era a verdade, eu nem pensava nisso. Queria emagrecer. Eu queria ser emagrecida, né? Assim, essa que é a verdade, né? Eu reclamava do corpo, mas o que eu fazia para mudar? Eu não tinha nem força para mudar, né? Sabia que, na verdade, eu não sabia que forças estavam operando ali, né? Nesse processo inconsciente. Sueli está dizendo, eu mudei a minha vida completamente a partir da aula de indiara. Jura, Su, Deus, ler isso é uma bênção. É o que dá sentido ao que a gente faz, né, Ana? Olha, tô vendo que... Sim, tô vendo que tem um pessoal chegando aqui que eu conheço. Flavinha, que legal! Olha aí. Eu chamei umas pessoas aí chegando. A Flávia de Sorocaba. Buganza, bem-vinda. Alain, bem-vindos. Padre Josué, bem-vindo, queridão. Muito bom, maravilhoso. Vamos lá, Ana, me diga uma coisa.
o que era que estava por trás de positivo daquele jeito que era que você era. Qual era a intenção positiva de ter a vida que você tinha, de pesar o quanto você pesava? Porque a gente não está aqui fazendo apologia à magreza. O que a gente está dizendo é que Ana preferia ter um corpo mais emagrecido, tá? E não tem nada de errado ser gordo. Quem opta por esse estilo de vida, ok. Mas no caso de Ana, que é a nossa entrevistada da vez, para ela era importante rever, né, o corpo que ela tinha, né? Revisitar isso e se transformar. Então, ser gorda, Ana, qual era a intenção positiva? O que tinha por trás? O que tinha de bom por trás daquele momento na sua vida? É bom você falar sobre isso, né? Antes até de responder a pergunta. Na verdade, é importante a gente falar aqui. A questão não é o peso, entende, gente? E não é nem assim, se você escolhe ter um estilo de vida que ficar acima do peso ou não ficar. E aí eu tô falando agora de um lugar de uma pessoa que viveu esse processo, de uma pessoa que pesquisa o comportamento, que estuda o comportamento, que já atravessou o oceano para poder fazer um mestrado em psicologia para entender melhor esses processos, de alguém que já está há 7 anos na área do desenvolvimento humano e atendendo várias pessoas, e a gente compreender assim. O peso, muitas vezes, ele é uma consequência de algo muito maior, né? Então, não é ser gordo, ser magro. Eu acho que isso é reduzir muito a questão que é muito mais complexa, né? Então, quando a gente fala da questão da gordofobia, tem sim, é real, existe um grande preconceito com as pessoas que estão acima do peso, tem esse olhar, é difícil achar roupa, eu sei como é isso, eu sei que quantas das minhas clientes já falaram, quantas vezes a gente vai numa loja que você está acima do peso, eu ouvia isso depois, eu só me toquei depois, e a pessoa falava assim, aqui não tem o seu tamanho, né? Tipo, quando você entra numa loja e você é magro, tudo serve em você. Agora, né, você encontra muita roupa. Eu passei por esse processo. Agora, quando a gente está acima do peso, por exemplo, você encontra um vestido, você quer comprar todas as cores, porque depois... Hoje a gente tem um outro apelo, né, na indústria, dessa questão da indústria, que é, assim, a questão plus size, que é muito importante a gente ter essa coisa de se identificar até a roupa do nosso tamanho, né? Mas tem que entender o movimento que existe por trás disso também, né? Da indústria. Enfim, esse é um assunto muito complexo, então a gente não pode reduzir mesmo a... Muito cheio de variáveis, né? Muito, né, complexo. Sim, aqui, como você bem falou, estou falando da minha experiência, que é importante deixar isso bem claro, que passa também pelo processo de emagrecimento, entende? Mas a questão não é o corpo, ele passa também por esse processo, então a gente está contando de uma vida, de uma pessoa de 35 anos, dentro dessa vida existe uma experiência com relação ao emagrecimento e coisas que estão por trás disso, né? Que eu acho que isso é muito importante a gente olhar. É o excesso. A questão não é você entrar no manequim 36, não é isso, 38, seja lá o número que for, não tem como, às vezes não é nem o padrão, não é o seu estilo de corpo, não é isso. O que a gente está querendo entender no caso das pessoas que têm um desequilíbrio com a comida, que foi o meu caso, inclusive com comprar, ou com essa autonegligência, o que está por trás disso, né? E repete a pergunta, por favor, que eu fui falar disso e... Qual é a intenção positiva disso? O que é que faz eu me manter naquele peso? O que é que faz eu não tomar atitudes que vão mudar o rumo dessa história, entendeu? O que é que me mantém lá? Sim, então, isso é outra questão importante, né? Entender que, inclusive, as nossas questões emocionais, de um modo geral, e a questão com o peso, ela é multifatorial, né? É perigoso, é ilusório a gente achar e acreditar ou alguém vender uma resposta. Não, então existe uma questão aqui, é um X, esse é o problema, é por isso, não tem. É multifatorial, são várias as questões, por isso que não é tão simples quanto parece, por isso que a obesidade só cresce, por isso que a gente está em uma série de comorbidades que vão
que são ocasionadas pela obesidade, que você nunca vê assim, uma pessoa morreu porque ela era obesa, mas ela morreu em decorrência muitas vezes de problemas que a obesidade causa. Mas, poxa, não é simplesmente mudar os hábitos, todo mundo está cansado de saber, não é só mudar o hábito e fazer um exercício, se alimentar. Não, gente, se fosse, a gente não estaria com esses problemas, ou seja, questões aí que a gente precisa olhar muito, são muitas. No meu caso, né, isso é importante de lembrar, eu vou falar então como é que foi para mim. Depois desse processo, né, do acidente, então eu decidi que ia sair do banco, enfim, tem toda uma história por trás aí, mas eu saí do banco, consegui deixar esse trabalho e aí eu comecei a fazer uma série de cursos, né, nessa área de desenvolvimento humano e que foram, ao longo desses anos, formando quem eu sou e formando o método Mente Equilibrada, Mente Feliz, que é o que eu trabalho hoje. E o meu ganho, né? Eu posso trazer para vocês uma das faces dessa história. A questão começa a mudar e eu vi a última live que a Indy fez, acho que quem não assistiu, super recomendo que veja, né? Falando sobre o vitimismo, não foi? Achei isso muito bom, o jeito que vocês trouxeram, assim. O primeiro passo, para mim, que começou lá quando a gente se conheceu, Indy, a gente se conheceu foi 2012 mesmo, né? Foi, 2012. Foi, que eu ainda estava acima do peso e tal. Quando a gente começou a fazer os primeiros cursos de coaching lá atrás, primeira coisa, aí eu falo que começou foi entender o quanto eu me colocava como vítima das situações, né? Então, esse foi o primeiro passo, porque você não consegue fazer os outros. Então, assim, você precisa entender, e por isso que eu acho que fez todo sentido você ter feito essa live antes da minha, né? Depois eu falei, nossa, que incrível, que a gente mudou as datas e tal. E eu acho que você precisa, quem não viu, precisa ver, porque para você fazer uma mudança, a gente precisa ter esse olhar de autorresponsabilidade pela nossa vida. Então, a partir daí, eu comecei a tentar fazer as mudanças, né? Esse é o primeiro passo, gente, é o que eu falo para os meus clientes. Consciência, ela é libertadora, mas ela é também desesperadora, porque você toma consciência, você percebe e não consegue mudar. Por que eu não consigo? Se agora eu já entendi, porque existem questões muito mais profundas. Então, eu continuei trabalhando, né? Então, saí do vitimismo, comecei a fazer as mudanças, mas parecia que tinha uma coisa mais forte do que eu, assim, que eu não conseguia, que tem relação com a sua pergunta, que são os ganhos, e são muitos, né? A gordura pode proteger a gente de várias coisas, né? O peso, o corpo pode estar nos protegendo de várias coisas. Além disso, ele pode representar várias das nossas carências, das nossas ausências. Então, assim, eu disse rapidamente no começo da minha história familiar, então eu vim de uma família, de uma história de dificuldades, acho que eu falei isso aqui, não sei, não falei? E então tem toda uma história de não chegar a passar fome, mas de passar muita vontade, de muitas dificuldades financeiras, de muita dificuldade mesmo, gente, de você almoçar e ter que esperar o horário do jantar, porque você não tem o que comer nesse intervalo, né? De você ver a tua irmã chorando na rua porque ela quer um picolé e a tua mãe não tem o dinheiro para comprar. E talvez outras pessoas não passaram por esse tipo de ausência, tá? Eu tô dando um dos exemplos, por isso que eu disse são multifatoriais, né? Então, assim, são várias ausências, então podem ser coisas que me faltaram no passado e que hoje eu preciso compensar com a comida, né? Pode ser pessoas que eu perdi na minha família, e aí, de novo, a constelação pode ajudar muito a gente nisso. Depois a Indiara pode falar melhor sobre isso, né? Eu também fiz os cursos de constelações. Eu entendo a visão sistêmica, ela isso, ela abre, ela não vai resolver o teu problema, mas ela vai te mostrar aquilo que você não conseguia ver antes, estava oculto, né? Então, assim, às vezes a gente perdeu alguém no passado, e então tá colocando essa comida aí nesse lugar é uma questão muito complexa de se entender. Mas lembrando, eu preciso reforçar isso, sempre multifator. Então, nós não estamos dizendo que é uma causa, são possibilidades, né? E no meu caso, então, tive isso, passei muitas vontades, tem várias outras questões, né? Que eu consegui ver quando eu comecei a fazer as constelações, né? Eu comecei a perceber isso, que a gordura era um mecanismo de proteção para mim, para várias questões, para várias dores, para vários vazios, e a constelação me mostrou isso, me trouxe isso, eu enxerguei ali. Era exatamente a minha questão que eu ia entrar agora com você, era essa, assim, em que momento a constelação entrou na sua vida e de que forma ela foi fundamental nessa tomada de consciência e nesse novo movimento que você passou a fazer. Ana, eu vi você gorda, né?
né? Quando eu te conheci, você era gorda. Você tinha o cabelo bem escorrido. Você é outra pessoa, completamente diferente, falo fisicamente, né? Tanto que eu faço questão, Sim. quando você posta, que alguém diz, essa não é Não é, você, isso é não. fake. Eu É faço feio. questão de ir lá e botar, eu sou testemunha ocular, ela era assim, sim. Nós dividimos quarto, lembra no nosso Masterclass? Ficamos no Lembro. mesmo quarto. E a Então, gente eu nunca nem tinha se via, encontrado antes, né? nunca, e a gente foi por um acaso no mesmo quarto, né? E que bom, eu adoro esses acasos. Então, como que a constelação entrou na sua vida, Ana? E como que ela realmente foi um diferencial nesse movimento? Deixa eu só dar um oi aqui Olha, antes de você eu tô vendo que a responder. Tayane da Alemanha entrou aqui. Que legal, olha só. Vale, Tati, bem-vinda. Tayane, cadê? Aqui, ó, TC Cristina. Não é, Ah, Tayane? Você tá aí que eu vi. Vi Tayane, que a Flávia. bem-vinda. Que bom, Flávia. Fico Márcia feliz. falou aqui, ó, ela não estava saudável. Não, ela não estava, Márcia. Até se dar conta de tudo isso, ela não estava saudável. Era uma excelente profissional, premiadíssima, né? Ana Cláudia viajava o mundo premiada com viagens, porque ela fez todas as metas. E, e aí a gente para e pergunta assim, né? A vida não é somente ganhar prêmio e bater meta, né? É, porque assim, a Flávia está gente precisa. Pode falar. perfeita na sua elucidação. Flávia que Ah, está que dizendo bom. que está perfeita na sua elucidação. Ok. Vamos lá. Me conte como foi que a constelação entrou na sua vida e de que forma ela fez diferença nesse processo transformacional. O Índio, só para não ficar, acho que isso que você falou de bater as metas e tal, é por isso que a gente precisa ter autoconhecimento, né? Porque assim, senão nós vamos ficar preocupados em ter sucesso. O sucesso que o mundo entende, né? Aquilo, então, assim, na visão das pessoas de um modo geral, eu estava muito bem, porque eu tinha sucesso, né? Eu bati as metas, eu estava almoçando com o presidente do banco, e eu tinha sucesso. Mas o quanto que eu tava feliz, né? Nada, tava tudo ruim. Então, quanto vale o autoconhecimento, né, gente? Não, não tem. Porque quanto vale você mudar uma vida? Imagine, eu podia ter, se eu estivesse lá ainda, eu não sei, na verdade, já devia ter feito uma cirurgia bariátrica. Fazer um parênteses aqui, não que eu seja contra, cada caso é um caso, né? Mas eu tô dizendo assim, eu não sei o que teria sido da minha vida, sabe? Se não tivesse acontecido esse acidente. Por isso a gente precisa aprender, inclusive, a receber aquilo que às vezes naquele momento a gente não entende que está acontecendo na nossa vida. Pode ser um grande portal. Então, essa constelação, ela vem nesse momento em que eu começo a fazer as mudanças da minha vida, saio do papel de vítima, como eu estava falando, e aí, como eu entendo, quando eu começo a estudar essa questão toda, né, do emagrecimento, e aí eu queria mudar minha vida também e trabalhar com isso, a gente se conheceu, como você falou, nos cursos, e eu percebo que a coisa, sabe que você olha e fala, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo, e achar que vai ter uma única resposta, então e é o que eu faço no meu trabalho hoje, né? Eu vou encaixando as peças, assim, como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Então, eu fui buscar a constelação como mais uma peça nesse quebra-cabeça, porque as pessoas são complexas, as pessoas são diferentes, e eu acho que a gente não vai encontrar, então vou pegar aqui, né? A psicologia, a constelação vai resolver o problema da pessoa. Eu acredito que a gente vai juntando essas peças, então elas vão fazendo sentido. E aí entra a peça da constelação na minha vida e me ajuda a olhar. Inclusive, eu tenho uma série de vídeos, o Indy, que a gente pode depois compartilhar com as pessoas se elas quiserem. Eu mando o link para você, que se chama Causas da Obesidade Emocional, onde a gente pode entender um pouquinho sobre isso, sabe? Inclusive, o cabelo tá diferente, eu tô bem diferente, as pessoas vão ver lá, que é uma série antiga, que fala sobre isso. E isso é uma visão que eu já fui percebendo a partir da constelação dos cursos que eu fui fazendo, inclusive um dos cursos lá no Metafórum, de enxergar, né?
essas causas, os padrões, e que são muitos. Então a constelação vem nessa fase, quando eu abro começo a fazer as primeiras constelações, ainda não eram as formações, eu estava fazendo outros cursos e participando das vivências de constelações que tinham, e começo a enxergar, né, as ausências, o que a comida significava na minha vida, por que eu comia do jeito que eu comia, porque quando eu tinha essa coisa de comer, é assim, né, gente, é monstruoso, você não acredita. E olha que hoje eu continuo comendo e eu como muito bem, até porque eu faço muito exercício. Mas assim, era uma alimentação sem qualidade. Quando eu começava a comer, eu não parava, assim, como quando eu gastava. O buraco é o mesmo, que você está tentando preencher, né? Então a constelação começa a ser mais uma peça nesse quebra-cabeça e me mostrar mais um passo. Mas ela me mostra mais uma questão a ser curada, que antes eu não conseguia ver, né? E na hora que você começa a perceber, nossa, a comida está significando isso aqui na minha vida. Mas por quê? Porque faltou isso daqui, eu estou colocando nesse lugar. Eu respondi sua pergunta, porque você sabe, né? Eu começo a falar assim... Responder, você tocou no ponto Eu me aí empolgo. Não, mas você tocou no ponto bem importante aí, Ana, que a constelação lhe mostrou algo que você não veria sem a constelação. Foi isso que você disse? Teve algo da constelação que lhe mostrou o que você não veria sem a constelação. Olha que interessante, né? Eu não tenho problema nenhum em falar, eu acredito nessa troca, assim, eu troco muito com os meus clientes, inclusive. Uma das constelações, eu me recordo, e às vezes a gente pensa, nossa, é a comida, né? Não tem nada a ver, na verdade, com a comida, por isso que eu tava falando, a gente não pode reduzir esse discurso a ser gorda, a ser magra. É uma coisa muito mais profunda, Tayane, acho que você tá aí, nós falamos um pouco disso essa semana, inclusive, né? Eu vi você aí, eu ainda falei isso pra ela, que ela falou, nossa, emagreci 1 quilo essa semana, não sei o que e tal. A gente trabalhou uma questão, parece que eu desenchei, desbloqueei, mas é que... E aí ela estava falando de um processo alimentar que ela tá fazendo, de uma mudança, né, um protocolo. E eu costumo dizer para as pessoas assim, na verdade, depois que você entra na causa, o tipo de... Eu não sou favorável à dieta, depois a gente pode até falar disso, mas assim, de restrição alimentar, mas qualquer mudança que você queira fazer, qualquer tipo de protocolo, você vai conseguir emagrecer e vai manter, que foi o que você falou no começo, você falando, porque a Ana não... eu já mantenho esse biotipo novo já desde 2012 para 2013, né? Nós estamos em 2019, 6 anos. Eu emagreci em 2013. Você vai manter, porque você chegou na causa, né? Em uma das constelações, eu me recordo que foi um momento muito forte para mim, ainda estava acima do peso. E vendo a minha família ali, quando a gente começa, para quem... Depois você pode explicar melhor, né? Mas para quem nunca fez uma constelação, e a gente começa a constelar e vai colocando as pessoas, no caso eram com pessoas que eu não estava nem fazendo com pessoas, estava só visualizando. Que às vezes a gente fica muito preso nisso, falando enquanto terapeuta, né? Imagine que eu faço atendimentos online. Precisa de ter isso ou ter aquilo, precisa de ter uma pessoa... Não precisa de nada, se a gente souber conduzir bem o trabalho, porque eu não estava usando ferramenta nenhuma, realmente só estava visualizando, e foi uma constelação fortíssima para mim, né? Não tinha nem pessoas, não era nada disso. Tinha boneco. As ferramentas ajudam muito, mas quando o terapeuta é bom, ele vai fazer e vai funcionar, né? E a pessoa está aberta para isso. E eu me recordo que teve um momento em que eu precisava olhar para minha família, para quem, então, mentalmente estava representando. E eu olhava para baixo, só olhava para baixo, gente, só olhava para baixo, né? E a gente sabe que tem alguns significados, né, nisso. E então, a pessoa que estava comigo, ela queria que eu olhasse, no mínimo, de igual para igual, para o meu pai, para minha mãe. Eu não conseguia levantar a cabeça. Não conseguia levantar a cabeça, porque eu olhava eles de cima para baixo, porque eu me sentia superior a eles, né? Então, assim, se eu não tomar, como diz o Bert Hellinger, esse pai e essa mãe dentro de mim, se eu não consigo olhar eles de igual para igual, no mínimo, né? E entender o valor que eles têm, independente de todas as feridas que eles me causaram na vida, das dificuldades deles, e que eles não conseguiram dar o amor mesmo que eu precisava, não conseguiram dar. Só que isso não vai mudar mais, é o que eu vou fazer com isso daqui para frente que importa. Mas se eu não conseguir olhar para eles, e aí eu vou fazer um parênteses muito importante, porque é uma preocupação que eu tenho, às vezes, com algumas
formas como as pessoas colocam a constelação, e falando da visão da psicologia, é óbvio que se eu tenho um pai que abusou de mim sexualmente, se eu tenho uma mãe narcisista, se eu tenho pais e mães que são extremamente tóxicos, porque quando a gente fala de tomar pai e mãe, né, que é uma linguagem que a gente usa dentro da constelação, às vezes as pessoas não entendem e acham então que você tem que amar o teu pai, que fez um mal tremendo na tua vida, que causou uma ferida e vai carregar. Não é bem assim a coisa, né, gente? É tomar esse pai e essa mãe internamente, que no momento da concepção foram perfeitos. Naquele momento, é isso que o Bert Helling fala, naquele momento eles foram perfeitos porque você está aqui, porque eu estou aqui, se eles não tivessem sido perfeitos, a gente não estava aqui. Isso sim, é essa vida, é essa oportunidade de estar aqui hoje, manifestar a minha vida, de vir aqui, contar essa experiência para vocês, se eles não tivessem sido perfeitos, eu não estaria aqui. Né? Mas eu não conseguia vê-los dessa forma. Então, no momento que a gente consegue perceber, eu só consegui perceber isso ali, que eu via, que eu achava que eu era muito melhor que eles, né? Então, assim, oi, como assim, né? Se eu me coloco na vida dessa forma, como é que eu vou caminhar? Não é, Indy? Isso é muito incrível, né? Como tá vazio quando o pai e a mãe eles não estão integrados, né? Quando eu não tomo o pai e a mãe. E independente de como foi o meu pai e a minha mãe, são meus pais e minhas... É meu pai e minha mãe, são os meus pais. E é muito forte tudo isso. Eu me emociono muito com esse relato, Ana, porque cada vez a gente vai se convencendo, não sei nem como é que é possível isso, mas cada vez a gente vai se convencendo mais assim, do quanto essa ferramenta ela pode lhe levar num lugar que nenhuma outra levaria. Você não poderia tomar consciência disso sem uma ferramenta dessa envergadura. Né? Talvez você se desse conta depois que o pai ou que a mãe, mas dessa forma, de uma forma assim tão objetiva, tão rápida e profunda, a constelação é um facilitador absurdo disso. Eu sou muito grata à constelação. Enquanto, assim, o profissional que pesquisa o comportamento dessa área, que já fez muitos cursos e tal, como eu já falei, eu entendo assim, Indy, inclusive é importante falar disso, né? Daí eu trago uma outra linha de trabalho que eu uso, que é do Bob Hoffman, do processo da quadrinidade, que ele fala uma coisa que é muito importante, que ele fala assim, saber é diferente de sentir. Então é claro que quando a gente está falando isso, mesmo que eu entenda isso, elabore racionalmente, e eu sei que é difícil, porque eu já tive ali atrás, não é porque eu fui lá naquele momento da constelação, entendi isso, pronto, todas as minhas mágoas, as minhas raivas se resolver. Não é assim, daí você sofre mais ainda, porque é o que eu falei. Ali é só o começo. A consciência, e agora, o que eu faço com toda essa dor? Agora você vai trabalhar isso. E quantos anos eu levei? 7 anos para trabalhar isso, não sei quantos anos cada pessoa vai levar, né? Mas ainda vai levar um tempo para você processar, enfim, e você precisa trabalhar isso de várias formas, que a gente começa a entender e quer desesperadamente resolver, mas não é assim. E eu diria que a constelação é uma das grandes ferramentas, sabe? Porque hoje, com essa visão, inclusive que a própria constelação traz para a gente sistêmica, entendendo que existem pessoas tão diferentes, eu atendo pessoas de vários lugares e vejo que tem pessoas que às vezes, por N razões, não vão ter abertura para a constelação e a gente vai ter que, quanto terapeuta, desenvolver outras técnicas, outras formas. Então, eu não vou afirmar que, assim, é uma única forma, como eu falei lá no começo, mas sem dúvida alguma, é uma grande ferramenta. Sem dúvida alguma, é uma grande forma de expansão de consciência, sabe? E isso é maravilhoso, né? Coisa que a gente não tinha há um tempo atrás. E a gente pode integrar hoje esse conhecimento para a nossa vida ficar mais leve, como eu falo, de dentro para fora. Né? Isso eu acho que a gente precisa falar mesmo mais disso, as pessoas precisam saber disso, porque quanto de sofrimento que pode ser evitado, não é? Com certeza. Maravilhoso. Muito bom. E para a gente ir fechando, né, que o tempo já está acabando? Já. O tempo aqui é diferente. Tempo de live é tempo diferente, o relógio fica doido. Ana, o que você pode dizer para as pessoas que estão muito interessadas em mudar este movimento interno, né? Aquelas pessoas que ainda não se deram conta
que estão tendo uma vida de sofrimento. Mas antes, deixa eu só, enquanto você se prepara para a resposta, deixa eu dar só um oi aqui, né? Que a gente já está finalizando, mas tem gente que acabou de entrar, né? Mas vai Rosane, ficar disponível, não é isso? Se deixa disponível. vai ficar 24 horas e depois, quem quiser, eu dou o link no YouTube, porque eu subo para o YouTube também. Débora, bem-vinda. Márcia disse, sou suspeita em falar sobre a constelação, sou uma outra após esse novo olhar. Eu também, Márcia. Eu também sou outra pessoa depois da constelação. Outra, sou transformada. Amo, 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 amo. Bela Chica entrou aqui, Jalmira, bem-vinda, minha linda. Bom, Ana, o que é que, rapidamente, que a gente já está no limite, e quando dá 1 hora de live, eu acho que 55 minutos de live, Acaba? eles derrubam a live. Então, Quanto tempo que a gente tem aí? Quantos a minutos? gente está com 46 minutos. Uau! Já. Não parece, né? Então, 5 minutinhos para você dar essa dica, e depois a gente finalizar. Oi, Thiago, bem-vindo. Ah, que legal, Thiago também. Acho que o Thiago veio também lá da minha indicação. Que bom, fico feliz, gente. Então, depois Só um pois é. minutinho. Segue aqui o Walktrend de vocês, seguem lá a Ana. Ana, vale muito a pena. Manda aí, Ana, seu Instagram. É @Ana Ana Cruz. Cruz Terapeuta. Ana Cruz Terapeuta. Vai lá, gente. Parabéns, Ana. Admiro o seu trabalho. Ó, Thiago. Que bom. Fico feliz. Thiago, eu sei que você chegou agora, mas foi muito legal a nossa troca. Depois você assiste, que ela vai deixar disponível aí. Eu vou tentar colocar aqui nos comentários, deixa eu ver se eu consigo o Instagram para vocês, para quem não, que a Indy falou. E aí eu vou comentando, você disse para eu falar como é? Uma dica para quem ainda não se deu conta que como eu faço para me dar conta de que a vida não tá legal. Bom, vamos imaginar assim, quem vai assistir, se chegando nesse momento até agora, já deve estar se tocando de alguma coisa. Porque quando a pessoa está completamente inconsciente, ela não vai, né? Não vai conseguir nem chegar até aqui. A pessoa que chegou até aqui, até esse final, ela já deve estar refletindo sobre a vida dela em algum nível. Alguma coisa tá pegando ali. E que bom que tá pegando, né? Hoje eu fiz um evento aqui em Lisboa, daí as pessoas falaram que estavam ficando incomodadas. Eu falei, uau, é isso mesmo que eu quero. Porque a gente precisa começar a ter o incômodo para fazer a mudança, né? Eu precisei quase morrer para poder enxergar que não dava. Então, assim, eu espero que vocês não precisem passar por isso. Primeira coisa, assim, eu diria que tem a ver com esse processo de sair do processo essa questão de sair do processo de vitimismo, que eu já falei. E aí eu recomendo a pessoa assistir a sua live anterior a essa daqui, né? Depois a pessoa pode pedir o link, não sei. Pode, né? Te pedir o link? Então, a Indy fez uma live muito bacana falando sobre o processo de vitimismo. Acho que é muito importante a gente entender isso, né? Entender que é multifatorial e trabalhar com a questão da ansiedade, porque a gente tem um imediatismo muito grande, né? Independente se o seu objetivo é o emagrecimento físico ou as outras questões, não é fácil. Uma das coisas que eu aprendi que me ajudam muito é acolher as nossas emoções, né? É poder sentir aquilo que eu sinto, porque a gente tem muito essa coisa de classificar, então é bom, é ruim, e na verdade eu só conheço a alegria porque eu sei o que é a tristeza, só que quando a tristeza ou o medo vem eu quero sufocar, e aí não vai dar, se eu não aprender a lidar com as minhas emoções, então para isso eu preciso ter autoconhecimento mesmo, né? Buscar autoconhecimento de todas as formas que eu posso. Então, se eu posso ir fazer um curso, faço um curso, se eu posso contratar eu terapeuta, mas não posso, eu posso ler um livro, eu posso ver uma live gratuita. Hoje, graças a Deus, a gente tem as redes sociais. Ninguém, óbvio, nada disso vai substituir um profissional, gente, mas você precisa começar, né? Então, você vai dando teus passos. Eu compartilhei nos meus stories ontem uma frase do Mário Sérgio Cortella que faz todo sentido para a minha vida, tendo em vista toda a minha história, acho que está lá ainda, que diz alguma coisa, não sei se vou lembrar exatamente, mas diz alguma coisa no sentido assim, faça o melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer ainda melhor, sabe? É bem isso. Então, assim, se eu posso dizer para as pessoas, é isso, vai fazendo, né? De tanto não parar, a gente chega lá. Maravilhoso. Graças a Deus, dá o primeiro passo, né? Se olhar,
se sentir, se perceber e buscar ajuda. Tá muito mais fácil hoje em dia, mais acessível. Vamos buscar ajuda. Gente, Ana, muito obrigada. Você foi linda, arrasou. A turma que está aí até agora, muito obrigada por vocês terem vindo. Continuem aí, a gente tem mais lives, tem um monte de coisa. O próximo acho que é Léo Costa, falando sobre os pais, os filhos, a escola pelo olhar sistêmico. Muito, muito conteúdo maravilhoso ainda aqui na Work Trend Convida. Muita gratidão por vocês terem vindo. Um ótimo resto de final de semana. Ana, bom frio para você. Muito obrigada por ter vindo. O filho Adriano tá ali. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Segue a gente. Segue a Ana.